Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. 11h46. Boa quinta-feira para você. Estamos chegando com mais um Meio-Dia Paraná, de olho nos principais assuntos do estado. Também com notícias e imagens de toda a região. Essa aí é Ribeirão Claro, a bela Ribeirão Claro, no norte pioneiro. Já de Mauá da Serra, vem as informações de uma investigação de exploração do trabalho e de más condições para operários que vieram do nordeste do país para uma empresa que trabalha com pedras aqui na nossa região. Equipes da Polícia e do Ministério Público do Trabalho estão por lá em Mauá da Serra nesta semana, fazendo uma grande fiscalização, e a equipe da Mônica Dal e do Alceu Nascimento pegou a estrada hoje cedo e daqui a pouco vai trazer ao vivo as informações para você. Nessa edição teremos também Vanessa Navarro com as notícias da UPA do Sabará e os atendimentos de dengue. Foram quase 900 pacientes só na quarta-feira. Também orientações sobre a vacinação contra a dengue. Doses estão disponíveis apenas na rede particular e nem todo mundo poderá comprar. Já a Patrícia Pivetta vai mostrar que um homem que matou uma idosa em Londrina no ano passado foi condenado a 24 anos de prisão. Também temos Catherine Danan, já a postos e ao vivo aqui, com um assunto que está gerando, claro, muita repercussão, discussão em relação à trincheira da Leste-Oeste. A Catherine me ouve? Bom dia! A Catherine está sem comunicação agora, mas ela vai falar sobre o fechamento de lojas ali na região da Leste-Oeste com a Rio Branco. Comerciantes disseram que clientes não conseguem chegar, que as vendas caíram demais e aí o jeito foi encerrar o atendimento. Vamos mostrar também a programação da Londre Páscoa, que vai movimentar Londrina nos próximos dias. Tem muito mais no Meio-Dia Paraná deste 30 de março de 2023. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Tem agora um intervalo bem rapidinho e na sequência você fica bem informado com toda a nossa equipe. Em Londrina agora, a temperatura é de 29 graus. Onze horas e 50 minutos. Seja bem-vindo a mais esse Meio-Dia Paraná, dia 30 de março já de 2023. Aqui na tela, imagens da UPA Sabará, que há tempos não estava tão movimentada. Ontem foi o primeiro dia completo de atendimento em relação a pacientes com sintomas de dengue. A procura foi muito grande, com, claro, o pessoal esperando bastante, tendo que se aglomerar para conseguir consultas e exames. O Meio-Dia Paraná esteve por lá ontem à noite, retornou hoje pela manhã e quem está com essa cobertura hoje é a nossa Vanessa Navarro. Vanessa, muito bom dia para você. Foram quantos atendimentos ontem e como está o tempo de espera e a procura nessa quinta-feira? Bom dia para você também, Alberto, para todos ligados agora no Meio-Dia Paraná que está começando. Olha, a situação aqui, falar primeiro desse momento. A UPA está lotada, a sala de espera com todos os lugares praticamente ocupados, mas ainda assim uma situação um pouco mais tranquila do que ontem. No primeiro dia de atendimento foram 889 pessoas que abriram fichas aqui na UPA do Jardim Sabará, agora restrita para dengue. E hoje, o secretário de Saúde acabou de me informar, já foram 335 fichas. Agora há pouco estava conversando aqui com os pacientes, o pessoal falou que a espera por atendimento não está tão longa. Teve gente que chegou aqui cedo, já foi atendido, passou por triagem, quem, no caso de necessidade, já toma também aquele soro, começa a dar uma melhorada. Mas o que o pessoal está relatando que está demorando um pouco mais para sair o resultado dos exames. Daqui a pouco eu vou tentar dar uma palavrinha com alguém, mas antes eu quero mostrar para vocês a situação ontem à noite aqui na UPA, que estava bem mais complicada. O Rubens de Paula e a Patrícia Pivetta estiveram aqui e viram, vocês podem ver aí pelas imagens, filas para todo lado, um entra e sai sem parar dos consultórios e a sala de espera ainda mais lotada, tinha gente em pé.
E aí, claro, impossível manter o distanciamento que seria recomendado, então todo mundo se protegendo, assim como hoje, pelo menos com máscaras. Ontem à noite também tinha gente do lado de fora da UPA, mas as tendas que foram montadas em frente à unidade, essas não chegaram a ficar cheias. A Secretaria de Saúde informou para a gente que ampliou de 6 para 8 o número de clínicos gerais, para dar conta de toda a demanda, tentar manter o atendimento sem tanta demora, inclusive mantendo também um ortopedista para ainda atender aqueles casos que forem encaminhados, casos de trauma, pelo CIAT e pelo SAMU. Mas ontem à noite, alguns pacientes relataram para a gente que ouviram dos próprios profissionais da UPA que não havia todo esse número de médicos aqui. E claro, também não faltaram reclamações sobre demora no atendimento, como vocês vão conferir aí nas entrevistas. Eu cheguei aqui, eram umas 2 horas da tarde, passei por triagem, era 4h43, até agora o médico não me chamou. Eu estou aqui, estou passando mal desses dias para cá, com dengue, com suspeito de dengue, e eles só fazem isso com nós. Atende 2, demora 40 minutos para atender mais. Eu estou com calafrio, passando mal, eu estou de blusa de frio desde cedo, e ela pegou e falou para mim que ela não pode fazer nada. Ainda eu perguntei para a moça, tinha 18 pessoas na minha frente, agora aumentaram 2 pessoas a mais. A enfermeira-chefe. Ela que me falou, é uma que está de vestida ali dentro. Ela falou o que é para você? Só tem 3 médicos atendendo, acabou de falar para mim isso. Só tem 3 médicos atendendo, que um vai atender de risco e os outros 2 vão atender a gente. Eu estou perdendo dia de serviço, ainda não peguei atestado de hoje. Amanhã eu não vou trabalhar, porque eu não tenho condições, e eles fazem isso com nós. Bom, a ideia dessa restrição da UPA Sabará só para casos de dengue, segundo a Secretaria de Saúde, é justamente desafogar o sistema como um todo, porque os atendimentos para dengue são bastante demorados, dependendo do caso, bastante complexos, mais complexos do que o normal. O problema é que o próprio atendimento ontem, como a gente viu aí, estava demorando. Agora, como eu comentei, está a situação um pouco mais tranquila. Vou conversar aqui com essa senhora, dá licença. Estava conversando até com ela um pouco antes. Queria que a senhora relatasse que horas chegou aqui, como é que foi o atendimento. Eu cheguei às 8 da manhã, foi tudo tranquilo. Eu tomei medicação, agora eu estou esperando para passar pelo médico de novo e ver o resultado do exame de sangue, que sai daqui 4 horas. Aqui 4 horas ainda ou da... Vai sair daqui 4 horas o resultado do exame de sangue, daí eu tenho que ficar esperando. Enquanto não sai o resultado, não pode ter alta ainda. Então, eles falaram que pode ir embora, se quiser, mas eu prefiro ficar, que eu moro no Jardim do Sol, Daí é melhor ficar para esperar, Esperar melhor. Obrigada e melhoras para a senhora, viu? Acho que estou com sintoma de dengue, vamos esperar, Mas muito obrigada, tá? Depois, claro, tem que seguir o tratamento certinho, todas as recomendações médicas, E olha, a orientação é que procurem, a partir de agora, a UPA aqui do Jardim Sabará, na zona oeste de Londrina, a UPA que fica na Avenida Arthur Thomas, as pessoas que apresentarem febre, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, aquele cansaço excessivo, dor no corpo, ou também dor nas articulações e manchas espalhadas pelo corpo. Os demais casos de urgência e emergência, casos em geral que não se encaixem nesses sintomas, devem procurar os outros pronto atendimentos da cidade. Lá na Leste-Oeste também temos o PA do Leonor, ou dependendo da gravidade, se não for tão grande, procurar também o posto aí do bairro. Para as crianças de até 12 anos, mesmo as que tenham suspeita de dengue, a orientação é procurar o pronto atendimento infantil. Vou aproveitar que a gente acabou de ver o secretário de Saúde aqui chegando na unidade, conferindo a situação, secretário? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Bom dia, Vanessa, bom dia, Alberto, todos que nos assistem. Exatamente, eu tenho permanecido rodando as nossas unidades, em especial o PAI, Pronto Atendimento Infantil, e a UPA do Jardim Sabará. Ontem nessa unidade aqui, quase 900 pessoas foram atendidas no primeiro dia de atendimento. Isso mostra que realmente nós estamos em um momento bastante delicado, bastante complexo em relação à dengue, e estamos aí nos dedicando com escala médica completa, escala de enfermagem completa, toda a retaguarda de insumos necessários para que a gente possa enfrentar da melhor maneira possível essa epidemia de dengue na cidade. Secretário, ontem à noite, alguns pacientes chegaram a relatar que ouviram dos próprios profissionais que a escala não tinha 8 médicos, teve uma paciente que falou em 3 médicos, vocês chegaram a ter problemas ontem à noite, que a gente viu inclusive que estava uma situação bem mais complicada do que hoje aqui.
Escalas médicas, ficam 8 médicos até 1h da manhã, a escala é publicizada no portal da transparência e na própria unidade tem afixada em vários locais. Após as 3 da manhã eles ficam em 4 médicos, nós não tivemos nenhum problema em relação a isso. Entretanto, pelo fluxo e volume de atendimento que nós estamos identificando aí nos últimos dias, talvez a gente mude também essa escala da madrugada. Ao invés de 4 médicos, a gente passe a deixar um 5º profissional. Entretanto, também a gente precisa destacar que nós conseguimos ontem, que pese todo esse tempo, esse número de fichas, manter um tempo de espera para as fichas verdes bastante reduzido em relação a outros dias, não ultrapassou 4 horas. A gente sabe que ainda é um tempo alto, mas dentro de um contexto de atender 900 pessoas, das quais a grande maioria passam por uma consulta de reavaliação, a gente está falando em quase 2.000 consultas médicas em um período de 24 horas e pede também e de paciência para a população nesse momento da epidemia. Secretário, agora o que o pessoal relatou, né, que o atendimento hoje não é tão demorado, o que está demorando é receber o resultado dos exames. Quanto a isso, tem como encurtar? É o excesso de exame? Vocês estão trabalhando também para tentar que isso saia mais rápido, até para as pessoas terem alta, né, aquelas que realmente não precisarem ficar aqui, não forem casos mais graves? Nosso processo de tempo-resposta do laboratório, ele é muito mais rápido, inclusive, do que na iniciativa privada. Nós temos aqui motorista de hora em hora que faz esse translado da UPA para o laboratório municipal. Entretanto, há um tempo de processamento na máquina, que isso fica quase impossível a redução. O tempo-resposta dos exames, em especial o kit de urgência da dengue, tem sido em torno aí de 2h30 a 3 horas. E aí é evidente que depois que o exame ficar pronto, esse paciente volta a ser linkado para o médico que atendeu ele, que fez a primeira consulta, para passar por uma reavaliação. Secretário, só mais uma última pergunta, né? A gente tem também outros colegas aguardando aqui. É a questão do fumacê. Estava aí, parecia para chegar. Temos novidades com relação a isso? Estamos na expectativa, né? Infelizmente a prefeitura não pode fazer a aquisição do veneno, senão nós já tínhamos feito isso há muito tempo atrás. É um veneno que é de responsabilidade do governo federal. Nós já fizemos a solicitação de forma oficial à Secretaria de Estado da Saúde, ao Ministério da Saúde. O governo federal é responsável pela aquisição do veneno e distribuição aos estados e municípios, mas a informação que nós temos é que não há no Brasil, nesse momento, disponível o veneno para que possam ser direcionados aos municípios. Obrigada, secretário. Boa sorte aí, né, nesse momento que é crítico, né, complicado para todo mundo. É isso, Alberto, a gente aproveitou, fomos surpreendidos aqui com a presença do secretário, ele também, a gente já aproveitou para entrar com ele ao vivo e responder algumas das colocações que foram feitas aí pelos usuários. Daqui a pouco a gente volta para falar também da questão da vacinação, vacina que já está disponível na rede particular contra a dengue. Obrigado, Vanessa. Vanessa ligada ali com o secretário ao vivo justamente para responder questionamentos dos nossos telespectadores, dos pacientes que estão ali aguardando consulta, exames, todo esse procedimento aí para tentar garantir o tratamento de quem está com dengue. E hoje pela manhã, o prefeito de Londrina também foi questionado em relação às providências para atender a esse número grande de pessoas com sintomas de dengue. Catherine Tanan, agora sim, muito boa tarde para você, minhas boas-vindas. O prefeito anunciou alguma providência, vai fazer algo a mais, além dessa UPA exclusiva para sintomas de dengue? Oi, Alberto, um ótimo dia para você, para todos que estão com a gente. Peço perdão, não estava ouvindo no início do jornal, a gente estava se preparando aqui para entrar, agora sim tudo restabelecido. Segundo o prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, não há uma expectativa neste momento de uma nova unidade exclusiva para atendimento de casos de dengue, como nós temos com a UPA Sabará. Segundo ele, não neste momento. Tudo vai depender do cenário que nós enfrentarmos. Olha só o que ele disse em entrevista. Se for necessário, nesse sentido, a gente tomar atitudes como decreto de emergência para facilitar o fluxo e o atendimento, será feito. A gente tem reforçado as equipes de atendimento. Hoje as UPAs têm 8 médicos de plantão, 24 horas por dia, o PAI também. Na UPA Sabará foi colocado a tenda para ter um pouco mais de conforto. Ontem na UPA Sabará foi o maior atendimento em número de pessoas da história da UPA. Então fica aí novamente um alerta para as pessoas, para a população. De cada 100 focos de dengue, mais de 98 estão dentro da casa
da gente. Não está no ar, não está na rua, não está no bueiro, está no quintal da casa da gente. Ou seja, de cada 100 focos da dengue, mais de 98. Então a gente precisa reforçar esse cuidado. O prefeito também foi questionado com relação à possibilidade da assinatura de um decreto de emergência aqui para a cidade. Outros estados e até outras cidades já fizeram isso. O decreto de emergência ele acaba facilitando, deixando com que seja feita de maneira mais ágil, tanto a ampliação da estrutura para atendimentos de casos de dengue, como também agiliza a possibilidade de ter mais profissionais trabalhando diretamente para esse tipo de atendimento, assim como a possibilidade de ter mais insumos para esse tipo de assistência à população. O prefeito disse que também, neste momento, não existe essa possibilidade, mas que tudo vai depender de como o cenário com relação à dengue vai avançar aqui na nossa cidade. Nas palavras até do prefeito, não vivemos neste momento uma epidemia de dengue, vivemos um surto, mas estamos a um passo de entrar neste outro quadro, né? Uma epidemia de dengue que já vivemos em outros anos aqui em Londrina, um cenário bastante preocupante com relação à saúde pública. Um outro ponto, Alberto, a gente ouviu o secretário Felipe Machado falando com a Vanessa Navarro ao vivo agora, dizendo que realmente não há esse veneno utilizado no fumacê que mata o mosquito Aedes aegypti adulto, aquele que transmite, né, a dengue, que não há no Brasil. O governo federal, essa é a informação do Ministério. Mas, em entrevista há alguns dias, o secretário de Saúde do Estado informou que o Estado recebeu esse veneno em pequena quantidade e que o Estado faria a distribuição para os municípios onde a situação com relação à dengue está pior. E Londrina estaria incluída nessa lista, segundo o governo do Estado. Então, muito provavelmente, esse veneno ainda não foi enviado pelo governo do Estado aqui para a nossa cidade. Alberto. Valeu, obrigado, Catherine, que já retorna com mais informações na edição dessa quinta-feira do Meio Dia Paraná. Câmeras gravaram um furto na zona norte, aqui de Londrina, num restaurante na Avenida Angelina Ricci Vezoso. Um homem com uma máscara cobrindo todo o rosto arrombou a porta e foi para o caixa. Ele levou máquinas de cartão e o ventilador. Também deixou, claro, muitos estragos por lá. A dona do restaurante está divulgando as imagens e pedindo que a população denuncie para a polícia o nome e o paradeiro do ladrão. Hoje pela manhã, inclusive, policiais militares retornaram ao comércio para pegar mais informações com a comerciante e tentar avançar na tentativa de localizar esse ladrão. Foi condenado a 24 anos de prisão o homem acusado de matar uma mulher de 88 anos na zona norte de Londrina. Ele era inquilino dela e morava no mesmo terreno. Essa sentença você vai conferir em primeira mão aqui no Meio Dia Paraná. Foram pouco mais de 5 meses entre o crime e a sentença. No fim da tarde de 8 de outubro do ano passado, Luísa Wagnenheimer, de 88 anos, foi morta dentro da própria casa no conjunto Vivi Xavier. O assassino foi o inquilino dela, que tinha se mudado um mês antes para uma casa nos fundos, no mesmo terreno. Anderson Carvalho, de 34 anos, morava com a esposa e 5 filhos. A mulher dele foi a primeira a desconfiar que o marido estaria envolvido no crime. Segundo ela, ele sai a pé e, posteriormente, ela percebe que o veículo, um Fiat Uno de cor preta pertencente à vítima, sai da garagem, sem que ela possa identificar o condutor do veículo. Ela começa a perceber, por exemplo, o portão da garagem que não se fecha, o veículo que não retorna, uma luz acesa que permanece acesa dentro do imóvel dessa senhora, e ela vai até a casa de uma vizinha, narra a situação e juntas vão até a casa dessa senhora e essa senhora não responde, elas vão adentrando e lá localizam o corpo e aí ligam para a polícia militar. O marido dela foi preso na madrugada seguinte ao crime, numa rua próxima. Tinha roubado R$120 em dinheiro, um cartão bancário, um televisor e o carro da idosa, que foi encontrado abandonado num matagal. A repórter Kathleen Tanan acompanhou o início das investigações. Segundo a família da idosa, o carro foi comprado a pedido dela recentemente, assim que o casal e os filhos se mudaram para a Casa dos Fundos. Dona Luísa teria dito que queria ajudá-los a rodar pela cidade, já que não tinham veículo próprio.
Os vizinhos contaram que Dona Luísa não dirigia, por isso era Anderson Barbosa que sempre estava ao volante. Mas ninguém desconfiava de qualquer problema. As investigações apontaram que o criminoso tinha entrado na casa da idosa e começou a vasculhar em a idosa estava na cozinha, ouviu um barulho, foi até o quarto e viu o inquilino que a matou. Em depoimento, ele confessou o crime. Foi o senhor que causou esse experimento? Na verdade, eu tenho já uns machucados no rosto, né? Faz 10 anos já. Eu acho que na hora que eu sufoquei ela com o travesseiro. Porque eu entrei no quarto para procurar dinheiro, ela estava na cozinha, daí quando ela pegou, ela entrou, acho que ela escutou o barulho, né? E ela entrou para dentro do quarto. Quando ela me viu, ela pegou, vou ligar para a polícia, vou chamar a polícia para você. Aí na hora do desespero, eu acabei fazendo isso. Na sentença publicada agora, o juiz apontou que ele esganou a vítima, que não teve como se defender de um homem de 1,80 m de altura e 80 quilos. O juiz Luiz Valério condenou o criminoso a 24 anos de prisão. A promotoria concordou com a pena. Já o advogado dele informou que irá recorrer para reduzir essa pena. Anderson Carvalho, que está na cadeia desde o crime, vai continuar detido, aguardando o julgamento do recurso. Chamou bastante a atenção a rapidez desse julgamento. Geralmente são vários anos aí até se ter uma sentença e nesse caso aí o processo andou muito rápido. Em pouco mais de 5 meses já temos a condenação aí a 24 anos de prisão. Agora 12:09. Auditores do Ministério do Trabalho fizeram novas vistorias em relação a más condições que trabalhadores vivem em Mauá da Serra. São homens que vieram do Nordeste do país para trabalhar aqui na nossa região. Ontem, o Meio Dia Paraná trouxe as primeiras informações e hoje a Mônica Dal e o Alceu Nascimento foram para Mauá da Serra. Estão lá ao vivo agora, conferindo como estão as investigações e as condições dos trabalhadores. Mônica, boa tarde para vocês. Oi, Alberto, boa tarde a você, boa tarde para todos que estão conosco no Meio Dia Paraná. Viemos para Mauá da Serra bem cedo para entender toda essa situação, trazer o contexto da denúncia para o telespectador. Nós conversamos com o auditor do Ministério do Trabalho e do Emprego, foi esse órgão que fez o resgate desses trabalhadores na última segunda-feira em uma pedreira que fica aqui na cidade de Mauá da Serra. Nós falamos ontem aqui no Meio Dia Paraná que 14 trabalhadores então estão envolvidos nessa denúncia, pelo menos 7 deles são do Piauí, são do Nordeste, vieram para cá para trabalhar na pedreira, em pedreiras aqui da cidade. Houve a denúncia, o Ministério do Trabalho e do Emprego e também o Ministério Público do Trabalho confirmaram essas denúncias, que entre elas está então o trabalho escravo. E o que eles comprovaram? Que esses trabalhadores que vieram do Piauí estavam vivendo em um alojamento bastante degradante, dormindo ao lado de animais, não havia também camas para todo mundo e eles tinham que se virar todos os dias para conseguir a alimentação. Uma outra informação é quanto a dívidas em supermercados, porque essas empresas, de acordo com o MTE, abria conta em um mercado aqui da cidade para que esses trabalhadores pudessem ter acesso à alimentação, mas eles ficavam pendurados em várias dívidas e quando recebiam um salário, tinham parte desse salário retida por conta dessas dívidas e aí eles não tinham dinheiro para voltar para os seus estados de origem também. Além disso, falando dessa questão do trabalho escravo, a denúncia fala, isso também foi confirmado pelos órgãos envolvidos, que esses trabalhadores não recebiam equipamentos de segurança, até utilizavam ali, manuseavam explosivos sem ter conhecimento algum e quando iam trabalhar tinham que levar suas próprias ferramentas. Então eles se machucavam e, claro, tinham diversos problemas por conta dessa situação. A gente vai saber mais detalhes com os próprios trabalhadores. Conversamos com um que é morador aqui de Mauá da Serra e com outro que veio do Piauí aqui na nossa região. Faltava muito equipamento de trabalho, assim como já aconteceu de alguns dos rapazes que trabalham, caiu um bloco de pedra, ele quebrar o pé e ter que continuar trabalhando daquela forma porque não tem uma carteira fechada, registrada. Era uma situação assim bem complicada mesmo. Tinha um gado lá do lado lá, que eles tiravam leite, né? É muito complicado. Na hora que chove também, dá uns pingos lá. Porque nós estamos parados também e a pedreira fechou, né? E não tem condições de não trabalhar.
Eu sei que é difícil, mas a gente precisa, né? Bom, há toda uma força-tarefa acompanhando essa situação dos trabalhadores. Uma das pedreiras já foi interditada e quando a gente diz força-tarefa é Polícia Federal, também Polícia Militar que está acompanhando até mesmo a entrega de intimações, os auditores do Ministério do Trabalho e do Emprego e também procuradores do Ministério Público do Trabalho. Vários órgãos envolvidos nessa situação que começou com denúncia. Quem também vai trazer mais detalhes é o auditor fiscal do Ministério do Trabalho de Maringá, o doutor Edivaldo, que trouxe mais detalhes a respeito desse alojamento e também das condições de trabalho desses homens. Havia 2 grupos de trabalhadores, um local e outro vindo do Piauí. O pessoal do Piauí tinha uns que estavam alojados na cidade, mas sem cama, e dormia no chão, e no colchão posto no chão, e todo o ambiente, que não cabe descrever aqui agora, realmente era degradante. A parte estava alojado perto da frente de trabalho, dentro de um curral. Um depósito assim ao lado, onde é um curral. E aí é uma situação intolerável. Dentro da pedreira, para descansar, eles montaram um barraco de lona e lá onde eles ficavam também para almoçar e etc. Então, a degradância veio por conta do alojamento. Teve a questão do trabalho também da frente. A pedreira em questão foi autuada por trabalho escravo e também vai ter que cumprir com algumas regras trazidas pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, pelo MTE, para que volte a funcionar. Uma outra empresa aqui da cidade de Mauá da Serra também está sendo investigada pelos auditores, pelos procuradores. Vamos acompanhar agora um outro trecho do auditor, o Edivaldo, que fala também a respeito das condições de trabalho. Eu falei inicialmente que esses trabalhadores só podiam atuar quebrando as pedras se trouxessem suas próprias ferramentas, senão não iam conseguir trabalho. Vamos acompanhar. Primeiro que as ferramentas eram deles próprios, e não tinha EPI, não era registrado, essas coisas. E eles faziam a pólvora misturando salitre, carvão e enxofre. Então você tem que pegar aquilo, botar dentro fazer uma bombinha, socar, e se dá pancada errada, aquilo explode. Um trabalhador foi lesionado, porque eles tinham que mover pedras também machucado e tal. Bom, desde o início da nossa participação e também desde o começo da manhã, estamos aqui na Câmara Municipal de Mauá da Serra. E qual o motivo? Esse espaço aqui foi cedido para esses órgãos para que os procuradores e os auditores possam ouvir essas denúncias dos trabalhadores. Inicialmente, houve a informação de que eles estavam alojados aqui, esses que eram do Piauí, mas isso não é verdade. Esses trabalhadores foram levados para um hotel que está sendo pago pela Justiça. Então, essas pessoas que são do Nordeste estão nesse hotel e os outros que são aqui de Mauá da Serra casas. A gente está o tempo todo tentando contato com uma das empresas, com uma das pedreiras aqui de Mauá da Serra. Nossa produtora Luciane Cordeiro desde cedo está tentando aí diversos contatos, mas até agora a gente não teve retorno para que essa empresa traga também a sua versão sobre os fatos. Uma outra informação trazida pelo MTE é que esses trabalhadores serão indenizados, mas ainda há cálculos para serem feitos e isso demora bastante. Também vai haver a rescisão desses trabalhadores, porque por enquanto a pedreira foi interditada, o proprietário foi intimado quanto à situação do trabalho escravo e só depois que eles se regularizarem e mostrarem as provas para a justiça, aí sim eles podem voltar a atuar na pedreira, né? Podem contratar também mais pessoas. Enquanto isso, esses trabalhadores não voltam, né, para esse local e continuam sendo ouvidos, porque nesta sexta-feira há também outros trabalhos aqui em Mauá para serem feitos. Alberto. Obrigado, Mônica, falando ao vivo de Mauá da Serra. Nossa cobertura não para por aqui, ela vai continuar acompanhando e logo mais no Jornal Hoje também vai trazer as informações para todo o Brasil. Um temporal provocou estragos ontem em Turvo, na região de Guarapuava. Uma chuva intensa com granizo, com vento forte. Pelo menos 15 famílias foram afetadas por alagamentos. 10 delas
precisaram ir para casas de vizinhos ou parentes. A Prefeitura de Turvo fez a limpeza de galerias durante a noite e entregou roupas, cobertores e colchões para os moradores desalojados. Agora, imagens do início da manhã aqui em Londrina, o outono com um belo amanhecer, o sol surgindo no horizonte, mais um dia com tempo firme, pelo menos ao longo da manhã. Eu tenho também imagens ao vivo, agora de Maringá. Por lá a temperatura nesse momento é de 29 graus. Imagens ao vivo também da nossa Londrina, por aqui a temperatura já na marca dos 30 graus, céu azul com algumas nuvens, anunciando que pode sim vir mais chuva ao longo da tarde. É o que indica a previsão para todo o estado nessa quinta-feira, com as áreas de instabilidade na tarde de hoje. Aqui na região, as máximas chegando aos 31 graus em Cornélio Procópio e Apucarana, 32 em Jacarezinho, Bandeirantes na marca dos 34 graus. Aqui em Londrina, essa outra tela reafirma a possibilidade de chuva tanto à tarde quanto à noite. Não vai chover tanto assim, mas poderemos ter pancadas concentradas com raios e trovões. Máxima prevista para Londrina, 32 graus à tarde. À noite a temperatura nem cai tanto assim, ficando com uns 31 graus. O aumento nos casos de dengue tem feito pessoas buscarem a vacina contra essa doença, vacina contra a dengue, que só está disponível em clínicas particulares. A dúvida que fica é sobre em que casos essa vacina é recomendada e o Meio Dia Paraná foi em busca de respostas. É nossa parceria com você, nosso telespectador, e também a prestação de serviço sempre tão presente aqui no Meio Dia Paraná. Vanessa, quem pode usar, quanto custa, como está funcionando essa vacina contra a dengue? Alberto, começar falando do custo dela, que é um ponto que não pode ser ignorado, né? Ela tem um preço ainda alto, até pensando que são 3 doses e num laboratório particular que a gente consultou aqui em Londrina, né, um dos maiores da cidade, cada dose da Dengvaxia, que é a vacina hoje disponível no Brasil, apenas na rede particular, está saindo por R$ 260. São necessárias 3 doses para fechar aí o ciclo de imunização com intervalo de 6 meses entre elas. E para quem que é indicada essa vacina hoje? Para pessoas de 45 anos de idade e que já tiveram dengue. Isso é muito importante, inclusive é exigido que a pessoa apresente uma declaração médica com data, né, atestando que ela já teve a doença, ou então um exame de sangue, aquele teste, o IgG, que demonstra a presença de anticorpos. Esse teste, inclusive, serve para pessoas que eventualmente tiveram dengue e nem ficaram sabendo, porque não tiveram sintomas. E a gente sabe que em várias regiões do estado, e a nossa é uma delas, grande parte da população já foi exposta à doença, já que a gente tem tido, ano após ano, epidemias aí de dengue, né? Bom, ela age em pessoas, então, que já têm anticorpos à vacina e, por isso, a importância dessa comprovação. Essa é aquela vacina que chegou a ser aplicada pelo SUS anos atrás, mas aí a rede pública acabou interrompendo a campanha. Hoje, essa vacina, disponível então somente na rede particular, ela é recomendada pela Sociedade Brasileira de Imunizações, que garante que ela é eficaz. Olha só os números aí apresentados pelo fabricante. Uma eficácia geral de 81% para quem já foi infectado por dengue, prevenindo 93% dos casos graves da doença e 80% das hospitalizações, sendo que essa vacina protege contra os 4 sorotipos de dengue que estão circulando hoje no país. A gente conversou mais sobre isso também com o infectologista, o Dr. Bernardo Montesante, que defendeu para a gente a eficácia da vacina. Vamos conferir. O risco de dengue grave é maior, né, para indivíduos que têm uma segunda infecção, justamente. Então, quem já teve uma infecção anteriormente está elegível para a vacina atualmente disponível, e você diminui a chance de uma infecção e diminui drasticamente o risco de hospitalização e óbito em decorrência da dengue. É por isso que ela está, assim, indicada para esses indivíduos. O efeito ele é progressivo, né, mas ele já inicia a partir da primeira dose. O efeito máximo, ótimo, da vacinação ocorre após a 3ª aplicação. Esse também acaba sendo um limitador da vacina, porque as doses são muito espaçadas entre elas, né? Então, realiza-se no momento 0, né, no momento da primeira dose,
repete-se em 6 meses e depois 12 meses depois. Então, somente após 1 ano que a eficácia máxima passa a ser atingida. Bom, há outras vacinas hoje em teste no Brasil, inclusive a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já aprovou o registro de uma nova vacina, essa indicada para pessoas a partir dos 4 anos até os 60 anos de idade, esquema de 2 doses com intervalo de 3 meses. Aprovou o registro, mas ainda não deu aval para a sua distribuição. Há uma expectativa de que novas vacinas cheguem, uma nova vacina chegue à rede particular no segundo semestre. Para a rede pública, ainda não temos data. A gente conversou um pouco mais também sobre o Dr. Bernardo Montesante, sobre a importância da vacina, mas também sobre algumas restrições a certos públicos, para os quais essa vacina não é indicada ainda. Vamos conferir mais um trechinho. Indico sim a realização dessa vacina para quem já teve dengue prévia e não possui nenhuma outra contraindicação, tendo em vista que estamos em vigência de aumento do número de casos de dengue, no estado do Paraná e em outros estados do Brasil também. É esperado que seja uma circulação intensa da doença. A Dengvaxia tem como principal contraindicação pessoas que não tiveram dengue prévia, então repetindo isso daí, mas tem algumas outras, que pessoas imunodeprimidas, que possuem alguma alteração do são pacientes, por exemplo, que estão em tratamento quimioterápico, alguns quimioterápicos que diminuem o sistema imune, não devem tomar. Quem possui alguma alergia grave a algum dos componentes da vacina, gestantes, então mulheres grávidas, ou mulheres que estão em amamentação. E mais uma orientação importante também, essa inclusive do fabricante. A vacina hoje disponível contra a dengue na rede particular, ela só pode ser tomada junto com outra vacina no caso da vacina contra a gripe, que inclusive a gente tem aí uma ampla campanha hoje disponível apenas para os idosos, então já não entraria nesse público. Mas quando tiver, quando o pessoal mais jovem também estiver tomando a vacina da gripe, pode tomar da dengue junto. Para as demais vacinas, inclusive a Covid, é necessário um intervalo de 30 dias. Então, respeitadas essas restrições, também pensando nas limitações de público aí que o doutor falou, é de se pensar realmente, Alberto, em tomar essa vacina, porque a dengue, ela é uma doença que, em geral, a maior parte dos casos, acabam sendo simples, embora bastante tragam transtornos, mas a gente tem um número grande, que não dá para desprezar, de casos com complicações. No ano passado, cerca de 1.000 pessoas aqui no Brasil morreram de complicações decorrentes da dengue. E outra, é isso que a gente já está mostrando desde o início do Meio Dia Paraná, Olha o tamanho da procura aqui na UPA do Jardim Sabará, que agora está restrita para atendimento de casos de dengue. Então é uma doença que não dá para ignorar. Em pleno início de outono a gente está se vendo em meio a uma situação de quase epidemia. Então, Alberto, mais uma opção aí seria a vacina da dengue, ainda com um preço que com certeza também vai ser bastante restrito para boa parte da população, É um valor aí de R$ 260 a dose, não é para todo mundo realmente, até por isso a necessidade de outros cuidados, Com água parada, com lixo, com mato, para tentar barrar o avanço da doença. Meu muito obrigado aí a Vanessa Navarro. Meio Dia Paraná, inclusive, está preparando para amanhã uma reportagem mostrando vários pontos em que lixo e mato estão preocupando em Londrina e nossos telespectadores também já colaboram nesse mesmo alerta. A Elvira Favoreto: será que a população faz a sua parte quanto à limpeza e descarte do lixo? O que vemos são garrafas, copos, recipientes descartados na rua e em terrenos, sem contar quintais imundos com excesso de lixo. Não tem poder público que aguente. E aquilo, Elvira, é uma parceria dos dois lados. É o cidadão fazendo a parte dele, mas o poder público também, até porque tem muita área pública com mato alto e com lixo acumulado, provocando aí focos do mosquito da dengue. Cida Alcântara, boa tarde. O atendimento no posto de saúde do Centro Social Urbano, na Vila Portuguesa, não está recebendo pacientes com sintomas de dengue por falta de médico no posto. Estamos vivendo um caos e isso se deve à falta de conscientização da própria população, que deveria tomar os cuidados necessários para que não houvesse a proliferação do mosquito. Olha aí, a Cida pontuando a falta de médico para atendimentos ali na Vila Portuguesa e, claro, isso acaba sobrecarregando ainda mais a UPA do Jardim Sabará e está recebendo casos de dengue.
Mensagem agora de Cristiane Salvador Marion. Bom dia. Minha filha hoje está aí na RPC com o colégio conhecendo a emissora. Que legal, ó. Cristiane mandando mensagem aqui abaixo. Aqui já eu tenho a foto dessa turma muito bacana. Alunos do Colégio Estadual Emílio de Menezes de Arapongas vieram hoje cedo conhecer a RPC. Uma turma muito legal mesmo. A gente conversou, trocou ideia. Apesar da correria do fechamento do jornal, deu para a gente aí se conhecer um pouquinho. E eu compartilho com você a foto desses alunos, também dos professores. Muito obrigado pelo carinho, por essa visita. Você quer visitar a RPC? No nosso site tem o link do programa de visitas para você também agendar a visita, conhecer a nossa equipe aqui, conhecer toda a estrutura da nossa RPC Londrina. Você que sempre é... 12h28, no próximo bloco você vai ver que mais uma loja fechou as portas nos arredores da Rio Branco com a Leste-Oeste. O motivo? Queda nas vendas e a dificuldade para receber clientes em meio às obras da trincheira. Tem também a revolta de moradores que passaram a contar os buracos abertos e não fechados pela Sanepar no bairro em que vivem. E mais uma reportagem do Prepara com dicas para o vestibular da UEL, para a segunda fase, nesse domingo. Imagens ao vivo da região central de Londrina. Nossa cidade realiza amanhã mais um dia do trabalhador com deficiência. Serão mais de 100 oportunidades de emprego, além de cursos de qualificação. Nesta sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, na Agência do Trabalhador, que fica na Rua Pernambuco. Meio-dia e 31. Moradores de um bairro de Cambé decidiram contar os buracos que estão levando perigo nas ruas ali onde eles moram. E 50 destes buracos. Segundo os moradores, esses buracos foram deixados para trás pela empresa contratada pela Sanepar para resolver os problemas nas redes de água e esgoto. Se tem algo que os moradores do Parque Residencial Ana Rosa nunca vão querer aprender, é como viver com calçadas e ruas cheias de buracos, por mais que insistam em deixá-los nessa situação. Já vai fazer uns 2 meses já que abriram o buraco e tiraram o vazamento e deixaram, não voltaram para arrumar, né? E aqui fica ruim porque as crianças querem brincar na rua, barro dentro de casa quando chove, chovendo direto, né? Sim. Fica muito ruim. Esse dia atrás a gente costumava deixar o carro aqui, foi dar ré, aqui na frente a placa estava aí, andou batendo na placa, né? Bastante gente vai virar o carro, vai em cima do barranco ali, né? Do morro que ficou, né? Sim. É complicado, eu espero que eles tomem a providência logo, né? A espera do seu Carlos por uma solução é ainda mais longa. Ele contou que o buraco no meio da rua onde mora está aberto desde outubro do ano passado e que só não está maior porque deu um jeito por conta própria. Estava aberto, sem placa, aí eu coloquei uma terra, tampei, joguei a terra que estirar, tampei, porque estava feio, estava perigoso cair uma moto aí dentro do moleque morrer aí, a turma que passa de bicicleta, né? E é caminho de escola, aí você fica preocupado. Eu peguei e tampei, peguei a carriola inchada e vim aqui, catei a terra deles, tampei tudo. Eles vieram, abriram de novo, remendaram e não voltou mais. Eu acho que a obrigação deles é vir tampar. Pelo menos não quer fazer o asfalto, coloca pedra, tampa, para evitar acidente. Eles estão programando para acontecer acidente. Isso daí é um absurdo. Até os que moram em outros bairros de Cambé, mas normalmente passam pelo Ana Rosa, estão indignados. Nesse trajeto também acabam no prejuízo ou conhecem alguém que já passou por algum apuro. A moto escorregou no buraco, não tem sinalização nenhuma, eles estão cavando perto do quebra-mola, daí o quebra-mola tampa o buraco, não dá para ver. A gente viu um rapaz quase caindo da moto, porque ele não viu. Na hora que ele só viu na hora que ele subiu em cima do quebra-mola que ele viu o buraco. Aí não tem como você desviar mais. Simplesmente você vai deixar cair, não tem jeito. Que eles tenham essa agilidade de fazer, mas que eles tenham a agilidade também de solucionar. Que só vir cavar, abrir e resolver o problema deles não resolve da população. Mas e aí, quem é responsável? É a prefeitura que vai ter que vir tapar? Ou é a Sanepar que é responsável de fazer onde eles estragaram o asfalto? Sim. Entendeu? Então tem que ter a população tem que ter esse conhecimento para saber de onde cobrar. Cobrar
É o que eles agora decidiram fazer de outra maneira, para ver se finalmente vai dar certo. Ao longo deste mês, os moradores fotografaram e catalogaram 47 buracos do Parque Residencial Ana Rosa. Montaram um ofício com as fotos e os endereços, nome de rua e número do imóvel próximo a cada buraco, até para não dar margem para dizer que não encontraram o problema. O documento foi enviado para a Sanepar. Protocolei um documento, mostrando para ele todos os buracos que tem aqui. Só em uma rua só, nós temos 8 buracos em uma só rua. Então é muito. E a Sanepar, ela está ciente, só que eu vejo que a Sanepar não está trabalhando, fazendo a cobrança devida para que a empresa terceirizada faça o trabalho dela. Quando nós resolvemos, andar rua por rua, ficamos abismados. Em torno quase de 50 buracos espalhados em todo o bairro. Tem mais buraco do que rua num bairro. Nós esperamos providência da companhia. Está tendo alguma dificuldade com terceirizada, o munícipe, o usuário do serviço não tem nada a ver com isso, que eles têm que fazer uma força-tarefa e tampar esses buracos. Além do mais, são vidas que estão em risco por conta desses buracos. Tem que tomar as medidas e tampar esses buracos, que tá feio, viu? Onde que morre alguém? Porque depois que morreu vai tampar? Aí não adianta nada. Agora há pouco, um dos moradores avisou ao Meio Dia Paraná que foram fechados 4 dos buracos, mas que a maioria, os mais de 50, ainda estão por lá aguardando reparos. Nós vamos ver como a Sanepar vai fazer e que providências serão tomadas em relação a essa cobrança aí. Isso está acontecendo em função de uma má prestação de uma empresa da Sanepar contratada para a reposição, manutenção dos serviços de rede de água e esgoto. Esse contrato foi encerrado, entrou uma nova empresa, essa empresa entrou agora novamente prestando esse serviço em fevereiro. Então nós estamos com 1 mês de execução dessa nova empresa. Como havia um grande volume de serviço pendente, isso está sendo apontado e agora com a cessão das chuvas, nós tivemos muitas chuvas também, isso atrapalha a execução e a reposição desses serviços de aterro, limpeza e calçadas, está sendo zerado. Então a gente espera, num curto espaço de tempo, a gente eliminar essas pendências anteriores. Então o Jardim Ana Rosa pode ficar tranquilo, a sua demanda será atendida em breve. Promessa da Sanepar, tomara aí que seja cumprida o quanto antes. E uma atualização, segundo o levantamento ali, são mais de 40 e não mais de 50 buracos, como eu disse inicialmente. Mesmo assim, é buraco demais para um bairro só. Mais uma loja fechou as portas na região da Rio Branco com a Leste-Oeste. Comerciantes culpam os transtornos das obras da trincheira, que estão muito atrasadas. Catolin Tanã está em frente justamente a essa loja que encerrou as atividades por ali. Alberto, mais cedo, a equipe da Mônica Dal esteve por aqui, fez imagens, entrevistas. Agora a gente voltou para atualizar a situação. Tá o aviso aqui, bem no portão, devido aos transtornos da obra de mais de 2 anos. E eles indicam que agora estão atendendo em um outro endereço. Quem conversou com a gente aqui foi a Renata. Ela disse que eles abriram nesse ponto aqui da Leste-Oeste há aproximadamente 8 anos. Consideram um ponto muito bom, porque é um fluxo muito grande de pessoas de várias regiões da cidade. E isso acontecia antes, da obra da trincheira começar aqui entre as avenidas Leste-Oeste e Rio Branco. Depois que a obra começou, os prejuízos começaram também a se acumular. Eles acumulam um prejuízo de grandes proporções, tiveram que demitir funcionários que trabalhavam aqui porque os ganhos já não estavam nos mesmos patamares. Lembrando que essa obra deveria ter sido entregue em janeiro deste ano, então os comerciantes aqui da região se programaram financeiramente dentro desse cronograma. Mas pelo que a gente tem visto e acompanhado aqui, a finalização da obra tem sido adiada com frequência. A gente tem entrevista da Renata contando justamente do motivo deles terem parado com as atividades neste ponto e agora ficado apenas com os atendimentos num segundo endereço que eles têm na Avenida Juscelino Kubitschek, nossa tradicional JK. Olha só. Realmente sair um pouco do controle da loja. Aí automaticamente a gente não tem como manter uma loja que precisa, que ela é 100% o cliente chegando com o carro até a loja, o cliente não tem esse acesso, ele não consegue chegar até a loja. Então, essa foi uma das decisões, assim, que foi marcante para a gente mesmo, essa situação do cliente não conseguir chegar até lá.
E a situação também da poeira, da sujeira toda ali, porque nós estávamos lavando a loja todos os dias, 1 ou 2 vezes ao dia, e a gente não conseguiu manter, porque subia a poeira e já estava ficando um ambiente complicado para o cliente. Nós tínhamos um determinado quantidade de funcionários, nós tivemos que reduzir esse quadro o mínimo possível, e foi mais ou menos uma redução em média de 70% do valor do faturamento. Então foi drástico mesmo, caiu muito o movimento ali. Essa entrevista foi gravada então pela nossa produtora Luciane Cordeiro, né? A Renata não pôde estar aqui quando a equipe da repórter Mônica Dal veio até a loja, um comércio de pneus. Além da Renata, mais comerciantes também já deixaram as atividades aqui na Leste-Oeste desde que as obras da trincheira começaram. A Renata pontuou que acredita, né, que essa obra realmente é bastante importante para o trânsito, mas ela também traz bastante prejuízo para esses comerciantes, inclusive por estar atrasada. Um outro comerciante, esse sim conversou com a repórter Mônica Dal, é o Evandro. Ele é um dos poucos desse setor, por exemplo, que trabalha com pneus, que continua por aqui. Olha só. Aqui tinha bastante movimento, em torno de 20, 30 carros que entravam todos os dias. Hoje, com essa movimentação que está aqui dessa obra, a gente acaba perdendo nossa clientela. O vizinho daqui, ele teve que sair, né? Ele teve que tirar todos os carros daqui, porque era uma garagem de carros. O do lado aqui também teve que mudar, porque não tem acesso para entrar ali, né? E a obra toda hora fecha a via, volta, fecha, abre de novo. Então acaba tendo um transtorno, o cliente até entra pela contramão, os que realmente querem vir para a loja. E sobre isso, mais cedo também, a nossa produtora conversou com o Ângelo Pamplona, ele que assumiu a presidência da ACIL, a Associação Comercial e Industrial aqui de Londrina, com relação a esses prejuízos aos comerciantes desta região aqui da cidade. E ele falou o seguinte, que ele acredita que falta clareza e novas maneiras de acompanhamento da prefeitura com relação a essa obra da trincheira, para evitar que mais comerciantes acabem fechando a porta nessa região, que é uma importante região comercial aqui de Londrina, e a gente tenha um prejuízo que acabe recaindo, claro, sobre toda a cidade, um prejuízo também econômico. Vamos ouvir a entrevista do Ângelo. É uma região muito movimentada de Londrina. A obra se faz necessário, mas faltou um planejamento pensando na situação dos lojistas que ali estão instalados, né? Os lojistas precisam continuar trabalhando, a obra tinha que ter dado essa condição para as lojas que ali estão instaladas, porque é uma região de fluxo intenso, né, tanto de veículos quanto de pessoas, e muitos comércios, muitas empresas estão instaladas ali, estão sofrendo essa condição da falta de planejamento para dar condição dos lojistas continuarem trabalhando. Então é lamentável que a gente tenha mais uma notícia dessa, de uma loja fechando. Loja fechada é perda de empregos, perda de renda e também perda de impostos para a prefeitura, Catherine. Ou seja, é prejuízo para todo mundo. A prefeitura vai fazer algo de diferente? Pois é, Alberto, a gente aproveitou, né, a entrevista hoje de manhã com o prefeito Marcelo Bellinati para questionar justamente isso. Perguntei, né, se ele já estava sabendo também dessa questão de mais um comerciante saindo daqui, o que a prefeitura tem feito para apoiar esses comerciantes e até sobre o acompanhamento da obra. Olha só a resposta. A gente vai ver daqui a pouquinho então, vou colocar agora a entrevista no ponto, o prefeito que hoje pela manhã respondeu a pergunta da Catherine Tanã em relação a esse questionamento dos prejuízos das obras ali da trincheira. Confira. A equipe tem conversado com eles e a gente tem procurado amenizar dentro do possível. É importante que as pessoas entendam que a trincheira não é uma obra igual que é uma obra para cima, que você vai ver a obra. Você não vê a obra. A obra está para baixo da terra, então já ultrapassou 50% da obra e eles estão acelerando, enfim, para entregar esse ano. Infelizmente gera problema, gera sujeira, gera problema, mas depois de pronto vai ficar muito bom, é o que eu posso dizer.
Realmente acho que a gente não está pontuando nem que a obra não está andando, né? Realmente estamos vendo que a obra existe, estamos aqui, Marcelino Barbosa também mostrando para a gente. Trabalhadores, inclusive, nesse horário de almoço estão trabalhando aqui na obra da trincheira entre a Rio Branco e a Leste-Oeste. A questão é justamente, né, os constantes adiamentos. A gente tem uma obra prometida agora para o segundo semestre de 2023, que era uma obra inicialmente programada para ser entregue em janeiro deste ano. Nós já passamos deste prazo e estamos vendo os reflexos, infelizmente, negativos para a economia dessa região, que é uma importante região da cidade. Então, Alberto, a gente vai seguir acompanhando também todos os desdobramentos dessa obra que é importante, como os comerciantes frisaram em entrevista, eles entendem a importância para o trânsito da cidade dessa obra aqui, mas eles também, infelizmente, acabam sentindo os reflexos da demora no término dessa construção. Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen. Quanto mais demora, mais o transtorno se prolonga e mais prejuízos para toda a cidade também. Chegou a hora de mais uma reportagem da série Prepara, de olho no que a Universidade Estadual de Londrina cobra na segunda fase do vestibular. Hoje é a vez de gramática e redação. A pressa é inimiga da perfeição? Antes de ter celular e acesso a redes sociais, era muito mais comum eu prestar mais atenção quando eu estava conversando, até conversando mesmo. Olha, eu sou suspeito porque eu sou perfeccionista no português, na gramática, até porque eu trabalho com a área do direito e escrevo bastante. Depende muito de quem eu tô conversando. Com amigos, eu uso abreviado mesmo, até com minha mãe, às vezes. Mas, tipo assim, quando eu tô falando com o professor ou com gente da agência, sou um pouco mais formal. Assim como diz o ditado popular, a pressa pode ser sim inimiga da perfeição na gramática. No dia a dia, quando pegamos o celular para conversar nos aplicativos de mensagens, costumamos utilizar uma linguagem mais informal, até abreviações, sem se preocupar com as normas da língua portuguesa. Isso ocorre também quando conversamos com amigos e familiares, mas no vestibular, a conversa é outra. Tem essa diferença, né, da linguagem oral e da linguagem escrita. Enquanto na linguagem oral a gente fala mais espontaneamente, de uma forma mais natural, na linguagem escrita não. Tem que ter esse cuidado com a acentuação, pontuação, atenção na grafia, selecionar bem as palavras para obter a clareza dentro do texto. Além de separar bem o discurso oral do escrito, os alunos precisam ficar atentos aos estrangeirismos, que estão por todos os lados. Delivery, shopping, fake news, essas palavras até podem ser utilizadas em uma prova, mas não de qualquer jeito. Olha, algumas palavras, elas não têm tradução. Por exemplo, shopping, website. Aí fica muito difícil o aluno encontrar uma tradução na nossa língua. Não é incorreto, mas deve-se evitar para conseguir obter a clareza com o que você está escrevendo dentro do texto. Ficar mais claro para o corretor da redação. A gramática é o conjunto de regras que rege nossa língua e indica o uso correto do português. É ela também que pode colocar o aluno no caminho da perfeição e de uma nota 10 na prova de redação. Mas não basta só isso. Nesse ano, a prova da UEL vai ter de 2 a 4 propostas e, a partir delas, os candidatos vão produzir os textos, de acordo com o que for pedido. Eles vão ser avaliados por capacidades como analisar, resumir, comentar, comparar, criticar, argumentar e expor informações. Nesse caso, ele precisa ficar atento aos diversos gêneros textuais que existem e também às suas tipologias textuais, né? Então, cada gênero textual, cada texto tem uma forma de escrita, tem uma regra de escrita que você deve seguir para que ele esteja dentro do seu quadradinho ali de cada gênero textual. Então, por exemplo, a dissertação argumentativa, ela é escrita em uma linguagem mais formal, ela é escrita sempre em terceira pessoa para não expressar a sua opinião, somente defender ou não uma ideia dentro do texto. Falta pouco para a prova e o momento deve ser de tranquilidade, sem esquecer de estar atualizado.
É bom estar atento às atualidades sempre de um ano atrás, sempre procurar ler as notícias, revistas de atualidade, é sempre bom pesquisar o que está acontecendo no mundo no momento. Nessa segunda fase do vestibular da UEL também serão cobradas as obras de literatura. No G1, nós preparamos um conteúdo especial com os resumos. Para acessar, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer agora na tela. Olá, eu sou o professor Felipe Guelfi, professor de literatura, e venho aqui pela terceira vez participar do projeto Prepara, que é um projeto que prepara você com algumas dicas fundamentais para o vestibular da UEL. Pensando nessa segunda fase, vamos fazer uma análise e um pequeno resumo das 10 obras literárias cobradas pelo vestibular. E essas obras são obras densas. Então, para a gente se aprofundar um pouquinho mais na história e no enredo de cada uma dessas obras, entre no nosso site e lá a gente vai colocar uma explanação e um breve resumo do que trata cada uma dessas obras em particular. Assim, muito provavelmente você estará preparado para a segunda fase da UEL. Então acesse o nosso site, te espero lá. Daqui a pouco você vai ver a programação do Londri Páscoa e as discussões sobre o horário ampliado do comércio em Londrina. Também mais informações de uma investigação de trabalho escravo na nossa região. Imagens agora da BR-153 entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Um acidente de madrugada bloqueou parte da rodovia. Um caminhão carregado com remédios foi parar às margens da estrada. O motorista não se feriu. Imagens aí dos nossos parceiros do NP Diário mostrando o acidente e também o bloqueio parcial da BR-153 no Norte Pioneiro. Vai ficar para meados de abril a publicação da lei que permite o funcionamento de lojas em Londrina 24 horas. O projeto foi aprovado em 2 votações, mas ainda não é lei efetivamente. Kathleen Tanan acompanhou hoje uma cerimônia na Prefeitura, lá também estava a CIL. O que a CIL, o que a Prefeitura dizem sobre essa ampliação dos horários, Kathleen? Olha, Alberto, a CIL se diz muito contente com essa ampliação no horário, se diz favorável justamente a isso. Já o prefeito de Londrina não se posicionou nem favoravelmente, nem contrário a esse projeto. Disse, inclusive, que na semana que vem deve sentar para conversar com todos os envolvidos nesse projeto, comerciantes e outras instituições que sejam impactadas, justamente para entender alguns pontos que para ele ficaram em aberto, como, por exemplo, como deve funcionar o transporte público, se o comércio ficar aberto até as 10 da noite, se vier a abrir durante as madrugadas, por exemplo, como vai funcionar a questão dos pais que têm filhos, vão deixar os filhos onde? Se eles trabalharem em horários em que não estão acostumados hoje em dia. É questão da segurança pública. Então, segundo o prefeito não deixou, na verdade, claro, se pretende sancionar o projeto da maneira como ele está, como foi aprovado na Câmara de Vereadores de Londrina. Em entrevista que nós fizemos hoje de manhã, foi o que ele falou e a gente separou esse trecho para vocês acompanharem também. Eu vou ouvir os setores envolvidos, né? Inclusive conversei agora há pouco com os representantes dos sindicatos dos trabalhadores, com o sindicato dos comerciantes, com o presidente da associação comercial e ficamos de conversar na semana que vem exatamente sobre esse tema e entender qual o melhor caminho para a cidade de Londrina. Como é que não vai discutir? Por exemplo, uma mãe, como é que ela vai trabalhar à noite? Onde ela vai deixar o filho dela? Tem creche que funciona à noite? Não tem. O transporte, a segurança, a iluminação, as questões trabalhistas envolvidas, né? Então tudo isso eu quero entender e vamos conversar. Eu sou uma pessoa do diálogo, sempre fui. Vamos conversar com todos os setores envolvidos para tomar o melhor caminho para a cidade de Londrina. Essa entrevista foi durante o lançamento do Londri Páscoa, da edição agora de 2023, e a Kathleen Tanan aproveita para contar para você o que está previsto por aí. Alberto, essa celebração já é parte do calendário oficial aqui de Londrina, né, por meio de uma lei válida aí desde 2021. Então, a partir agora do dia 1º de abril já começam algumas comemorações. A gente vai ter várias apresentações musicais, também teremos teatros e outras atividades que devem envolver
todas as regiões da cidade, justamente para comemorar essa data, que marca não só a questão dos presentes, né, do chocolate, mas também uma forte e importante questão religiosa. A gente vai ter, por exemplo, a arrecadação de chocolate em ação social, vários comerciantes, né, com caixas aí recebendo chocolates que vão ser doados a famílias carentes. Também teremos a instalação de um letreiro adicional ali no Igapó, que já tem um letreiro Eu Amo Londrina, vai ter um adicional com a palavra Páscoa dentro desse letreiro em memória a esse momento, né, de Páscoa que a gente vai viver em referência. E também sobre as celebrações que a gente vai ter, atividades que o pessoal vai poder acompanhar, olha só que a gente separou para vocês nessa arte. São várias, a gente pontuou algumas lá no G1, depois você vai conseguir acompanhar todas, horário e local. Temos aí no dia 2 de abril, por exemplo, a Missa de Ramos, essa que vai acontecer às 8 horas da manhã uma procissão religiosa, né, na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Teremos também no dia 6 e no dia 7 de abril, às 8 horas da noite, um espetáculo de Páscoa chamado de A Única Esperança, que vai acontecer na Igreja Presbiteriana Central de Londrina. No dia 7 de abril, a tradicional apresentação da Paixão de Cristo, que vai ser às 8 horas da noite, no CSU, muito conhecido aí como Buracão também por muita gente. E a partir do dia 7 também até o dia 9 de abril começam os passeios com ônibus panorâmico, que vai das 2 da tarde até as 10 horas da noite em todos esses dias, 7, 8 e 9 de abril. E teremos ainda no dia 8 de abril, às 7 horas da noite, uma cantata também de Páscoa no União da Vitória, na Zona Sul de Londrina, pela Igreja Assembleia de Deus. Então são várias apresentações e sobre isso também conversou com a gente hoje de manhã o presidente da ACIL, o Ângelo Pamplona, porque tudo isso tem o objetivo também de atrair o pessoal para o turismo e para o comércio da nossa cidade. Olha só. É uma proposta nova que vem sendo feita no calendário de datas comemorativas de Londrina, uma Páscoa que traz uma religiosidade maior e também um aumento de vendas dessa época, né? Envolver todo o comércio de Londrina com essa proposta de ter uma atenção maior para a Páscoa. A proposta da CIL é na flexibilização do horário, que os lojistas tenham essa flexibilização para poder abrir a sua loja nos horários que eles preferem, né, que tenham mais necessidade. Essa proposta cultural é esse envolvimento mesmo, de trazer a Páscoa uma evidência maior para a cidade, né, que as pessoas participem mais, as famílias participem mais da Londrina Páscoa. Saiu um novo balanço de empregos e com desempenho bem positivo aqui em Londrina, foram criadas 1.721 vagas ao longo do mês de fevereiro. Esse é o saldo entre demissões e contratações. Nós temos também aí uma análise por parte da UTF-PR detalhando para você os setores que mais geraram empregos. Confira comigo. O setor de prestação de serviços liderou o desempenho ao longo do mês de fevereiro. Indústria e comércio, indústria e construção civil também tiveram desempenhos positivos, Já negativamente, o comércio e agropecuária, com um pequeno retrocesso se comparado ao mês anterior. Agora, informações das investigações de trabalho escravo aqui na nossa região. Equipes de fiscalização estão em Mauá da Serra ao longo desta semana. O local de descanso dos trabalhadores, um curral. Quando chegaram do Piauí, 7 foram alojados aqui e dormiam ao lado de animais, como conta este trabalhador. Tinha um gado lá do lado, lá, que eles tiravam leite, né? É muito complicado. Na hora que chove também, dá uns pingos lá. Segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego, os trabalhadores atuavam em uma pedreira e tinham boa parte do salário retida em um mercado de Mauá da Serra. Compras eram feitas no supermercado aqui perto. E aí isso de um certo valor, varia de trabalhador para trabalhador. E quando eles ganhassem o primeiro salário, já era abatido o valor dessas compras, e um valor realmente expressivo, mais de R$ 1.000 e tantos. Os donos da pedreira foram autuados por trabalho análogo à escravidão, já que, segundo a denúncia, também não davam condições seguras de trabalho aos empregados. A maioria atuava com suas próprias ferramentas e sem equipamentos de proteção, como consta na denúncia do Ministério do Trabalho. Faltava muito equipamento de trabalho, assim como já aconteceu de alguns dos rapazes que trabalham, caiu um bloco de pedra, ele quebrar o pé e ter que continuar trabalhando daquela forma porque não tem uma carteira fechada.
registrado. Era uma situação assim bem complicada mesmo. Desde segunda-feira, os 14 trabalhadores estão sendo ouvidos na Câmara Municipal de Mauá da Serra. Os que vieram do Nordeste estão em um hotel, pago pela Justiça, e os outros vivem na cidade. Na manhã desta quinta, os auditores retornaram ao alojamento, que foi interditado. Os auditores também entregaram uma intimação aos responsáveis. Nosso objetivo nunca é terra arrasada, não, em hipótese nenhuma, acabar com a empresa. Simplesmente é preciso seguir leis. Então, a gente já explicou isso de uma forma muito clara. Olha, a gente listou item por item o que ele tem que entregar para o engenheiro, o que precisa ser feito. Assim que for regularizado, todos os outros trabalhadores podem voltar, é uma atividade lícita, normal, mas é preciso fazer isso dentro de condicionamentos legais. Nos próximos dias, todos devem receber indenizações que serão pagas pela empresa. Nós tentamos, mas ainda não conseguimos contato com os representantes da pedreira. Agora, 1h03, dá uma olhada no tempo em Londrina nesse comecinho de tarde. A temperatura já chegou aí na marca dos 31 graus. Tem previsão de chuva ao longo das próximas horas, aquelas pancadas isoladas. E amanhã, sexta-feira, a instabilidade vai continuar em toda a região, com possibilidade de um volume de chuva até maior, cerca de 16 milímetros. Máximas amanhã, 31, 32 graus aqui no norte do Paraná. Quem está de olho já no fim de semana pode ir se preparando para um fim de semana, não com aquele sol intenso. Claro, teremos sol, mas não predominando ao longo de todo o dia. De quinta em diante, ainda poderemos ter novas pancadas de chuva em toda a nossa região, inclusive com risco de temporais. Aqui ainda a participação de telespectadores, a Sueli dizendo que quando se está com uma pendência com a Sanepar ou qualquer outro órgão público, eles cobram rapidinho. Por que não fazem isso na obra da trincheira? Pessoal na bronca aí com a demora para concluir as obras da trincheira. O Adolfo: se eu fosse dono desse imóvel fechado ali na Avenida Leste-Oeste, entraria com uma ação judicial contra a Prefeitura, exigindo o pagamento de aluguel enquanto a obra da trincheira não estiver finalizada. É um absurdo essa obra e ninguém toma providências reais. Tá aí. A gente vai chegando ao fim de mais um Meio Dia Paraná, repleto de informações importantes. E agradecendo, claro, a sua companhia, sempre a sua participação. Tá chegando por aí o Globo Esporte e logo mais o Jornal Hoje, com mais informações dessa investigação. Paraná. Tchau, tchau. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.